lá no Evangelho que, segundo nos narrou nosso irmão Mateus, no capítulo 22 de Mateus, vamos ter um pouco de comunhão em torno dessa palavra, da palavra do Senhor, desde já suplicando a Ele que pelo Espírito da graça Ele nos conceda que nós sejamos ensinados, tenhamos um coração ensinável para a glória do Senhor. Mateus 22, a partir do versículo 23, diz assim a palavra: Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós te louvamos, Pai, pela tua preciosa palavra. Nós te louvamos, Pai, porque tu tens posto em nossos corações o desejo de te agradar, porque somos o teu povo. Nós reconhecemos, ó Pai, o nosso chamamento por graça. Nós reconhecemos a tua fidelidade, a tua misericórdia por graça. Nós reconhecemos que tu tens nos convocado para que nós sejamos a tua esposa para a tua glória. Nós te louvamos e te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, vamos ter uma palavra para os filhos e filhas de Deus. Irmãos, nós precisamos suplicar em todo tempo ao Pai, como o irmão Paulo fez aquela oração, para que sejam iluminados os olhos dos vossos corações, a fim de que tenhamos espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, se nós não andarmos nesse espírito, nós não tocaremos as coisas do Senhor. Nós não conheceremos nada que procede do Senhor. Se a gente tiver o cuidado de ler todas as Escrituras, sobretudo o Evangelho de João, eu oriento a todo mundo que leia esse Evangelho. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, foi o Evangelho de João. E foi ele a quem Deus usou para abrir os meus olhos. Porque João tem um ministério tão maravilhoso. João tem um ministério tão especial. Todas as suas cartas, epístolas, quanto ali o livro de Revelação e Apocalipse, é sobretudo maravilhoso. E uma coisa que João não larga é a visão do Senhor Jesus Cristo.
João é tão cristocêntrico. João é tão manso, mas tão incisivo, tão enfático, focado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É tão maravilhoso, irmãos, o que João fala a respeito do Senhor Jesus. E a gente vai perceber ali em João narra sempre aquela luta, aquele embate, a discussão entre fariseus e Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele é odiado, ele é perseguido. E você percebe que João vai narrando cada discurso. Jesus, ele tem que, no capítulo 10, João nos narra que Jesus tem que ir para o outro lado do Jordão, um lugar onde João habitou, no deserto. Porque os judeus procuravam matar Jesus, e eles procuravam Jesus, e havia dado ordem que quem encontrasse, quem soubesse por onde andava Jesus, dissesse para eles, para que eles o matassem. E Jesus, ele vai em seguida até a casa de Lázaro, lá em Betânia. E lá João narra de forma tão simpática, tão brilhante. E isso deve encher os nossos corações de temor, de alegria. E quando Jesus chega naquela aldeia, na casa de Marta, Maria, e Marta logo recepciona Jesus e fala com Marta, e depois manda chamar Maria. E quando Maria corre, os amigos daquela família estavam consolando Maria, e Maria se levanta, porque Marta sussurra no ouvido dela que Jesus estava chamando. E quando ela corre, ela vai aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Irmãos, Maria conhecia Jesus também. Ela sabia que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E Jesus, é interessante que a gente olha para Jesus, dentro daquilo que a gente conversou ontem, Jesus chora, irmãos. Jesus, quando vê Maria chorando aos seus pés, e não só Maria, como os amigos, a Bíblia diz que Jesus se agita em seu espírito. Irmãos, nós não temos um Deus tirano. Nós não temos um Deus que não se compadece das nossas dores. Irmãos, isso nos deixa tão seguros. Isso nos deixa tão firmes. Porque nós temos um Deus que se compadece de nós e vai até a nossa casa olhar e contemplar o nosso sofrimento. E não só olhar e contemplar, mas enxugar do nosso rosto as nossas lágrimas. Ele se comove com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Irmãos, e isso leva Jesus a ir até o sepulcro 4 dias e manda alguém te remover a pedra. E ele grita. Ele grita. Ele grita: Lázaro, sai para fora! E Lázaro saía envolto naquelas faixas, porque ele havia dito: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Então João narra esse brilhante evangelho para mostrar que o Senhor Jesus Cristo é tudo. Mas ao mesmo tempo, ali João mostra que há 2 tipos de pessoas. Existem aqueles que escutam as palavras de Jesus e tem aqueles que não escutam. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas por que vós não podeis compreender a minha linguagem? Porque vós sois capazes de ouvir a minha palavra. Vós não sois as minhas ovelhas. Então existem ovelhas e não ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz. E aqui, não diferente em Mateus, quando aqueles que não criam na ressurreição de mortos, eles vão até Jesus
e eles tentam saber de quem seria a esposa, de qual falecido seria a esposa, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, e o que é maravilhoso é que parece-nos que as Escrituras é uma coisa muito elevada para nós, porque trata de lei, trata de palavras de erudição, trata de parábolas, trata de figuras. Então parece que as Escrituras é algo muito distante para nós. E quando a gente vai ler, sobretudo um livro como Apocalipse, a gente fala: mas eu não vou ler esse livro porque é muito enfadonho e a gente não sabe de nada. Irmãos, mas para nós há um consolo. O Senhor Jesus, além em Lucas 21, como em Mateus 25, ele diz: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmãos, então, o agrado de Deus é algo que o satisfaz. Amados, e se nós soubermos o que é do agrado de Deus, isso também irá nos satisfazer. Porque somente aquele que sabe qual é o agrado do Pai é quem pode lhe agradar. Então eles tropeçaram porque ele disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, irmãos, é algo que os filhos de Deus têm que atentar, é para a sua preciosa palavra. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 24. Mateus 24. Vamos ler, irmãos, o versículo 35 de Mateus 24. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém, irmãos? Irmãos, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, é algo que não pode, é algo que nunca poderá, nunca aconteceu e nunca acontecerá. É impossível, irmãos, que Deus minta. E o Senhor está dizendo que a sua palavra, ela não passará sem que antes se cumpra. Irmãos, esse Deus, o qual nós cremos, que tem nos chamado por graça, é um Deus de fidelidade. E o maravilhoso é que Deus tem nos chamado para o conhecê-lo. Irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus de aliança, esse Deus de fidelidade. O que é maravilhoso quando um casal de fato, ele se une no Senhor. E essa é uma figura da igreja e Cristo. Somos nós nos matrimônios, marido e mulher. Quando há um relacionamento fechado entre marido e mulher, irmãos, ali há fidelidade. Ali há uma cumplicidade total. Ali há, irmãos, uma entrega. Ali acontece uma confiabilidade. Ali há uma instituição segura e verdadeira. Né, irmão Joaquim? Irmãos, e assim Deus tem nos chamado. Me perdoe pelas minhas palavras simples, porque é algo tão profundo. E nós não temos condições de explicitar algo tão profundo. Mas o Senhor é gracioso para revelar aos irmãos a profundidade desse relacionamento entre a igreja e Cristo.
entre nós e o nosso Senhor. Irmãos, para que haja um andar de confiança, um andar sincero, irmãos, um andar onde não há desconfiança, onde há uma verdadeira entrega e confiança. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, 7 vezes aquecida na Babilônia? E ele disse: olha, não tem problema. Não tem problema. Eu acredito que aqueles 3 rapazes, eles não disseram. Mas eles, pela sua atitude, eles disseram, como disse o irmão Paulo: eu sei em quem tenho crido. E sei também que Ele é poderoso para me guardar. E eles entraram naquela fornalha. E eles passearam por aquela fornalha. Porque eles conheciam, graças a Deus. E a gente viu ontem que Daniel foi um homem que foi chamado de amado, o meu amado Daniel. Foi um dos poucos homens que foi chamado de amado por Deus. Alguém amado por Deus, alguém que amava a Deus. E eles foram capazes de entrar na fornalha, porque eles conheciam a Deus. A palavra diz que aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, esse é um relacionamento verdadeiro que o Senhor deseja ter com o seu povo. Um relacionamento onde não há confusão, onde não há desconfiança, onde nunca haverá tropeço, porque o Senhor é poderoso para nos guardar. Amados, então o Senhor tem tirado, vamos abrindo nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7. O Senhor tem chamado, o Senhor tem tirado um povo do meio do povo. Nós temos visto isso ali em Êxodo, amados. O Senhor Deus tem separado um povo do meio do povo. Nós somos um povo separado. Um povo separado. Nós não somos um povo simplesmente no meio do povo. Nós somos um povo separado. Um povo que, quando Deus reparte as terras entre as nações, o Senhor separa visando primeiro o seu povo. O que sobra, o que resta é das nações. Mas a prioridade da herança do Senhor é o seu povo. E o que é maravilhoso, irmãos, é que quando Deus, e aí vai dizer, que o motivo dessa separação, o motivo dessa afeição, não é nada de bom que haja em nós. Nada, irmãos. Mas é tão somente o amor de um Deus gracioso, de um Deus amoroso, um Deus de alianças e de promessas. 7:7 Deuteronômio. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Amém? Irmãos, quando Deus chama Abraão, ainda Abrão, ele sequer tinha filhos. A sua mulher não poderia gerar filhos. A sua madre estava fechada. E Deus ama. Quando Deus faz a promessa, a descendência de Jacó, apenas 70 pessoas existia na família de Jacó quando ela vai para o Egito no período de José. 70 pessoas. Então o Senhor diz: a minha afeição por vocês não é por causa do número. A gente fica tão alegre aos domingos, né? E é porque está faltando irmãos. A gente fica tão alegre porque no domingo tem mais pessoas reunidas. A gente gosta de um número bom de pessoas.
Mas o Senhor está dizendo, o meu amor por vocês, a minha simpatia por vocês, não é por causa do número de vocês, mas é simplesmente porque eu vos amo. Deus diz, quando eu olhei para Nenê, lá naquela estrada, ela estava sozinha. Ela se sentiu sozinha. Não foi porque ela era uma vendedora de púrpura como Lídia. Não era porque ela era uma bela mulher. Não era porque ela era uma mulher excepcional. Mas é porque simplesmente eu a amei. Eu chamei-te pelo teu nome e te disse, tu és minha. Então, a afeição do Senhor por cada um de nós. E ele diz, lá em João 10:3, as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome. Você percebe isso? Pelo nome. Ele sabe o nome de cada uma das suas ovelhas. O Deus que contabiliza o fio da nossa cabeça. O Deus que não permite que uma folha caia sem que não haja permissão dele, diz assim para você e eu. Tome isso para você. Para você, meu irmão, para você, minha irmã. Eu te amei. Você é meu. Você é minha. Diga para você mesmo amém. Concorde com esse amor de Deus por você. Concorde com esse cuidado maravilhoso. Salmo 78. Com esse cuidado maravilhoso, irmãos. Irmãos, atente, irmãos. Atente, minhas irmãs. Porque o que aconteceu com você e comigo foi uma escolha. Foi uma escolha. E foi uma escolha segundo o conselho da boa vontade de Deus. Deus não sofre nenhuma pressão para fazer algo. Deus não pede conselhos a ninguém. Ele é autossuficiente. E um dia, ele olhou para Francisco das Chagas e disse assim: tu és meu. Eu te amei. Ainda diz mais, 365 vezes, todo dia, não temas. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. O que veio aqui pelo Senhor quando Ele diz, não temas. Eu falo já porque eu falei que pensei e porque falei isso é tão sério. Salmo 68. 78. 78, versículo 68. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Amém? Só aí? 68 só. Escolheu o monte Sião. A tribo de Judá. A tribo de Judá. Ah, porque eu não ouvi a tribo de Judá. Leia novamente, meu irmão. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Irmãos, eu não sei se o salmista está falando de Davi. Sabemos que Davi era da tribo de Judá. Saul foi, segundo a vontade do povo, rei sobre o primeiro rei de Israel. O rei segundo o coração do povo. Mas Davi, o rei segundo o coração de Deus. Deus não escolheu a Saul. Foi o povo quem escolheu. Mas Deus escolheu a Davi. Quando Deus vai à casa de Davi e levam-no à presença do sacerdote,
Primeiro leva os seus irmãos e ele diz, não é este, não é este. Porque eu não julgo segundo a aparência, mas segundo o interior, o coração. E quando levam no Davi, sem muita esperança, ele fala, é este. Então ele escolheu a Judá, ele escolheu a Davi, da tribo de Judá. E Sião, a cidade da sua morada. Ele não escolheu Sinai, o monte da lei, ele escolheu a Sião, aquele que representa a graça. A pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Então Deus decide, Deus escolhe voluntariamente Judá, Davi e Sião, Jesus. Aí ele diz agora para nós, se você tem convicção da sua escolha, ele está dizendo para mim e para você, eu te amei. Eu decidi te amar. Eu decidi ter-te como meu filho, como a minha filha. Aí o irmão Paulo diz, se Deus é por nós, amados, agora vamos ver por que eu falei que é tão sério, segundo o temor do meu coração, esse dizer, você é meu. Abra em Êxodo 6, meu irmão. Deuteronômio 6. É o 4. Deuteronômio 4. Vamos ler a partir do 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu à outra. Sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, Aleluia. com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Amém? Isso aqui é o cartão postal do Todo-Poderoso. 4 de Deuteronômio, a partir do 32. Amados, não há nenhum Deus como o nosso Deus, somente Ele. Amados, Ele está dizendo para o seu povo, nunca se ouviu, nunca se viu tamanhos feitos, tamanha mão poderosa. Quem foi que foi buscar um povo no meio do povo, mostrando sinais, espanto? Você ouviu falar dele? Você o ouviu falar no meio do fogo e não morreu? Alguém jamais conheceu alguém como eu, um Deus todo-poderoso como eu. Eu sou Deus e não há outro. Amém. E esse Deus está dizendo, eu te amei, você é meu. E aí, vai encarar? Irmãos, os irmãos que viveram em suas épocas e foram vencedores, foram irmãos que conheceram esse Deus Todo-Poderoso. Eles se conheciam, eles sabiam que eram nada menos do que nada, mas também eles sabiam no Deus em quem eles haviam crido. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que pedimos, mais do que imaginamos. Amados, nós só precisamos descansar na confiança desse Deus que trabalha dia e noite por aqueles que nele esperam. Oh, irmãos, amados, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa, a gente repousar aí, irmãos. Repousarmos. Vamos ler Mateus capítulo 4. Você deixa marcado o Deuteronômio, vamos voltar para lá. Mateus 4, versículo 4. Uma fala que o Senhor diz ali na tentação do deserto, para que a gente possa tirar uma lição lá, uma lição chave desse texto. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, qual é a chave que nós encontramos aí nesse texto? O Senhor Jesus falou, nem só de pão, respondeu para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Qual a chave que nós temos aí? Fidelidade. Ô irmãos, Jesus conhecia que o seu Pai era fiel. O Senhor Jesus nunca duvidou do seu Pai. O Senhor Jesus nunca desconfiou do amor, da fidelidade do seu Pai. Ele confiava totalmente. E quando Satanás chega para tentá-lo, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. O Senhor Deus manteve o seu povo por 40 anos no deserto, tentando ensinar-lhe essa lição. Eles não aprenderam. 40 anos, irmãos. O Senhor disse, eu vos deixei passar fome, eu vos humilhei, eu deixei vocês ali no deserto para provar a vocês isto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, eu quero que vocês saibam que eu sou um Deus fiel, que guardo aliança, misericórdia por 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que me temem. Porque em nenhum dia se ouviu falar ali nos 40 anos do deserto, ninguém nunca morreu de sede. Ninguém jamais morreu de fome. Jamais se acabaram as roupas, os vestimentos. As sandálias dos pés não se desgastaram. Morreram sim, pela picada de serpente, pela ira de Deus, porque se rebelaram contra Deus, mas ninguém jamais morreu de fome. E diz mais o salmista, eu fui moço e já sou velho, e nunca vi um justo padecer necessidade. Não é assim? Mais ou menos assim? E fala, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Porque esse Deus, o qual nós cremos, é um Deus de misericórdia. Volte para 7 de Deuteronômio. Leia o versículo 7. Leia, por favor, o versículo 8 e 9, irmão. Do 7. 8 e 9. Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E saberás. Você percebe aí essa frase? E saberás. Ou seja, você ficará sabendo. Sabendo o quê? Que só eu sou Deus fiel, que guardo aliança e misericórdia. Irmãos, não daria para Deus guardar, Ele sabe disso, a sua aliança, sem que não houvesse a sua misericórdia. Abre Lamentações 3. Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias 3, 22 e 23. Amados, saberás.
É por isso que o apóstolo disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. E aí ele diz, saberás, pois que o Senhor teu Deus é Deus fiel. Irmãos, toda vitória alcançada pelos profetas, por aqueles que estão na galeria dos heróis da fé, a vitória foi decorrente em saber quem Deus é. Não foi por causa das suas forças próprias. Não foi por causa do seu saber, simplesmente. Não foi por causa de algo que eles tinham, mas foi por causa da misericórdia, do saber, do amor de Deus, irmãos. Eles sabiam quem era Deus. Vimos ontem que Moisés sabia quem era Deus. Um Deus que não pode mentir, o Deus que guarda a sua misericórdia, a sua aliança. Lamentações 23, 22 e 23. No capítulo 3. Isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, irmãos? E lá embaixo diz, novas? Cada manhã. Renova-se cada manhã. Renova-se. Por que se renova cada manhã, amados? Por que amanhã de manhã eu preciso que essa misericórdia se renove? É porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Irmãos, em momento algum eu posso ser independente. Em momento algum eu posso tirar o olhar da misericórdia, do amor de Deus. Eu preciso a cada dia, a cada momento. Essas misericórdias, elas têm que se renovar. Porque, irmãos, a gente tem visto na história, sempre o povo de Deus, Deus os guiou, os guardou, os supriram. Aí alguém diz, engordou, ficou nédio e deu coice. Aí o Senhor os coloca para receber a paga do seu trabalho, com espada, com açoites, com prisões, humilhações. Mas, numa determinada época futura, Deus se lembra da sua aliança e vem e os acorda, os desperta, como quem desperta um pássaro no seu ninho e diz, o lugar de vocês não é aí, povo. O lugar desse povo é um lugar de honra, porque vocês são meu, vocês são minha herança. Desperta! E o povo é aberto os olhos, e eles enxergam, se arrependem, clamam misericórdia, e o Senhor os acode. Então essa é a história, dia após dia, essa é a nossa história. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque aqui não há ninguém autossuficiente. Aqui não há ninguém que dependa de outro, senão somente do Senhor nosso Deus. Leia o 25, meu amado. Por favor. Bom é o Senhor, para que esperam por Ele, para a alma que o busca. Amém, irmãos? É bom esperar pelo Senhor. Mas como é que eu vou esperar pelo Senhor se eu não o conheço ainda? Se eu não sei que Ele é fiel, misericordioso. Amados, Abacuque experimentou isso. Nós cantamos aqui. Abacuque, ele começa no capítulo 1 com uma lamentação. Por que Deus permitia? Abacuque ele faz uma oração estranha, porque geralmente os profetas acusavam o povo por causa do pecado do povo, mas Abacuque começa lamentando por que Deus assiste tudo aquilo e permite a depravação do povo e a vitória dos inimigos, e ele entra em depressão. Mas o Senhor começa a se revelar quem ele é para Abacuque. Aí Abacuque chega dizendo no 3,17, eu vou ficar em silêncio. Quando eu ouvi as tuas palavras, eu tremi.
E agora eu sei que eu devo esperar na tua salvação. E esperar a derrota dos inimigos. E agora eu posso dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, não haja ovelha, não haja gado, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Porque agora eu conheço, agora eu sei quem Ele é. Então por isso que é bom esperar. É bom esperar. Meu amado, abra em Salmo 78. Por favor, leia o versículo 38. Ô irmãos, amados, amados de Deus, amados e eleitos de Deus, esse Deus nos ama. Esse Deus nos ama. 78, 38. Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Amém? Deus, Ele não tem prazer em alargar a sua ira. Deus não tem prazer em nos punir. O que Deus tem prazer é na misericórdia. Deus tem prazer, Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas Deus nos trata segundo a sua misericórdia. Então esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que tem prazer na misericórdia. Irmãos, e como eu mencionei, todos os homens que tiveram intimidade com o Senhor, eles sabiam disto. Lá em 1 Samuel, no capítulo 24, nos é narrado que Davi, ele pisou na bola. Ele pediu ao seu comandante que fizesse um recenseamento. Olha, faça um recenseamento. Eu quero saber com quantos homens eu posso contar. Eu quero saber quantos Everton tem no meu exército, né? Alto e forte. Eu quero saber quantos homens valentes eu tenho. E o comandante, não, Davi, por favor, não peça isso. Que Deus multiplique 100 vezes mais, mas não faça isso, porque ele sabia que a mão de Deus ia pesar. Mas Davi diz, eu quero saber com quantos homens eu posso contar. E quando Davi recebe o relato, só em Jerusalém ele tinha aí quase 1 milhão de homens, fora Judá. E aí quando ele reconhece que pecou, cai o seu semblante, e Deus manda avisar para eles, olha, Davi, eu tenho 3 coisas para você, não muito agradáveis, porque você pecou. Você vai ter 7 anos de fome, você vai ter 3 meses fugindo à espada dos seus inimigos, ou você vai ter 3 dias de praga na terra. Aí Davi, não é tolo, diz, ele sabia quem era Deus, ah, meu Senhor, estou em angústia. Mas eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair na mão dos homens. Ô irmãos, e a Bíblia diz que veio a peste, e Davi vai fugindo. Para onde é que Davi vai? Davi vai para a eira de Araúna, no lugar da misericórdia, aonde Abraão oferece Isaac. Vai para o altar, vai para a cruz. E quando ele chega na eira de Araúna, aí Davi faz uma oração e Deus fala para o anjo, baixa a espada. Porque aqui é o lugar da minha misericórdia. Aqui é o lugar da minha misericórdia. E o Senhor cessa daquela peste, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Davi sabia disso, por isso que ele clamou, eu quero cair nas tuas mãos. Irmãos, se nós soubermos quem é Deus, irmãos, quanto Ele nos ama, quanto Ele tem prazer na misericórdia, quanto Ele não tem prazer em nos punir. Fala, Léo. Alguém interpreta o que o Léo vai falar para mim, porque dali eu não escuto. Fala, Léo.
Amém. Entendi. Misericórdia. Como, irmão? Amém. Amém. Tá certo, meu irmão. Está dizendo aqui, aquele texto, misericórdia quero e não sacrifício. Irmãos, é um Deus que tem todo o prazer na misericórdia. É como é gostoso servir a um Deus dessa maneira. Isso nos causa, não causa peso, não nos causa uma sensação de cobrança de algo que não temos condições de praticar, porque nós sabemos que nós não temos capacidade em nós mesmos para agradar esse Deus, mas é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos dá, e o que Ele nos deu de melhor foi o seu Filho. Como já disse, Ele não nos deu coisas, Ele deu uma pessoa. É por isso que alguém diz ali em Colossenses, quando Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Então, amados, Ele nos deu uma pessoa. E ali, como está escrito em Coríntios, nós olhando para a face do Senhor Jesus, olhando para a face de Jesus, com o rosto descoberto, na face de Jesus há um brilho, há uma glória. Essa glória é a glória do Pai. É aquela glória que João disse, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João contemplou essa glória. E quando nós contemplamos essa glória, o irmão diz, nós somos transformados de uma glória a outra glória, como na própria imagem do Senhor. Irmãos, esse é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor em nos fazer tirar o olhar de nós mesmos e olhar para o Senhor da glória. É por isso que naquela oração do irmão Paulo ele diz, eu oro para que o Pai da glória, perceba essa chave, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Porque o que o irmão deseja, que o povo de Deus experimente, é a glória do Senhor. O Senhor nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor não nos chamou para nos gloriarmos em nós mesmos, em nossas obras, em nosso número, em nossa capacidade, em algo que venhamos a fazer, mas nos gloriarmos tão somente em quem, irmãos? No Senhor. Irmãos, essa comunidade, como o irmão falou, todos os dias tem reuniões, de segunda a domingo praticamente. Mas não podemos nos gloriar nisso. Não podemos nos gloriar nisso, irmãos. Não que o irmão tenha falado por esse aspecto, mas é para que, isso é uma palavra preventiva, para que nós não nos ensoberbeçamos, para que nós não venhamos a olhar para algo que o Senhor tenha feito por intermédio de nós, como se aquilo partisse de nós, irmãos. Nós não temos capacidade em nós mesmos para nada, irmãos. É o Senhor quem nos usa para o seu agrado. O Pai está voltado para o seu próprio agrado, por isso que Ele nos chamou. Ele nos tirou como povo, do meio do povo, para sermos um povo, para viver para o seu inteiro agrado. E isso tem um preço muito alto, irmãos. O preço é a cruz, é assumir a cruz. É quando ele fala negar-se a si mesmo. E sequer temos capacidade de nos negar, porque nós nos amamos demais. Nós somos egoístas e egocêntricos. Somos vaidosos, irmãos. Somos vaidosos. Eu fico olhando, irmãos, como Satanás nos tenta em coisas mínimas, irmãos. A gente olhar, nós fazemos algo. E nós que gostamos de elogio, quando alguém desfere algum elogio, alguma realização nossa, por um momento a gente fala, oh,
como eu sou nobre, como eu sou sábio, como eu sou importante nos meus dias. Mas, irmãos, nós que vivemos tão pouco, nós somos pó. O Senhor conhece cada fração dos nossos dias. O Senhor que é tudo, soberano, nós existimos por meio dele. Ele mantém em nós o fôlego da vida. Antes de pensarmos algo, de agirmos, ele já conhece as nossas ações. Então nós precisamos pedir a Deus que, por graça, nos leve a conhecê-lo. E quando nós passarmos a conhecê-lo mais e mais, automaticamente nós iremos nos ver. E qual vai ser a visão que nós teremos de nós? De insignificância. Não somos capazes. O irmão Paulo disse, não que sejamos capazes de por nós mesmos pensar sobre algo. Nós não somos capazes, nem idôneos nós somos para esta graça, mas o Senhor quem nos torna idôneos, nos torna capazes, porque Ele é a nossa capacidade, Ele é a nossa eficácia, Ele é o nosso tudo, irmãos. Graças ao Senhor por isso, irmãos. E que o Senhor coloque os nossos olhos nesta verdade, e na hora também. Que o Senhor nos leve a contemplá-lo e a tirar de nós, irmãos, o olhar de nós mesmos. Filhos e filhas que desejam engrandecê-lo, filhos e filhos amados, que foram colocados em uma posição de honra e de intimidade, irmãos. É por isso que o convite de Hebreus é adentrarmos no Santo dos Santos. Efésios diz, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Houve um caminho aberto, o caminho do santo lugar foi aberto pelo sangue e pela carne rasgada. Irmãos, então que nós procuremos pela graça de Deus, procurar conhecer qual é a vontade de Deus, irmãos. Porque nós sabemos qual é a nossa vontade, não sabemos? Eu acho que os irmãos já têm claro as suas vontades. As moças que são solteiras, a vontade é um belo casamento, ter um belo rapaz. A vontade dos rapazes solteiros ter uma moça que tenha, né, uma faculdade, um bom curso, uma boa profissão. Essa semana, uma semana repleta de paz e repleta de realizações, essa é a nossa vontade. Mas com diligência, procurar compreender cada vez maior qual é a vontade de Deus, sobretudo para as nossas vidas como filhos e filhas de Deus. Porque o primeiro mandamento é honra teu pai e a tua mãe. O Senhor quer nos dizer com isso, honra ao Senhor teu Deus, que te gerou de novo, que te abriu os vossos olhos, que te fez nascer de novo. Procura conhecer qual é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é agradável. A vontade do Senhor é perfeita. A vontade do Senhor é maravilhosa, irmãos. Então, irmãos e irmãs, alguns erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas nós fomos o povo aproximado. A palavra de Deus está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Amados, é confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor, crendo que o Pai o ressuscitou dos mortos e vivamos para a sua glória. Não importa o que venha acontecer, não importa as circunstâncias que nos sobrevenham, nunca tirar o olhar da misericórdia e do amor de Deus, porque Ele nos ama. Ele nos ama com um amor gracioso. E Ele quer dizer para cada um de nós, tu és meu. Tente, irmãos, tente um dia. Se você estiver muito atribulado, muito sem esperança, se tranque no seu quarto e diga, Pai, me coloca no colo. Me coloca no teu colo.
Eu quero ver se isso é verdade mesmo. Eu quero ir para o teu colo. Eu quero que o Senhor me afague. Se o Senhor me ama de fato, me coloca no teu colo. Me trata como um filho e como uma filha, amado, sem reserva, como um pai faz com o filho. Faça isso, irmãos. E você vai experimentar, ainda que não seja naquela hora, mas no momento certo você vai experimentar os cuidados de um pastor que conduz as ovelhinhas mansamente, os cordeirinhos em seus braços, no seu seio, e as que amamentam cuidadosamente. Então, irmãos e irmãs, Deus sabe cada uma das nossas necessidades. Deus sabe em qual estágio eu estou da minha caminhada. Deus sabe o que me aflige. Deus sabe o que eu necessito. Deus sabe o que cada um de nós receberá quando nós clamarmos por esse Deus que tem prazer na misericórdia. Só um instante, meu irmão. Por favor, fale no microfone, porque os irmãos estão lá do outro lado no áudio e querem lhe ouvir também. Brennan Mann, ele diz bem assim: simples fato de você deixar tudo, separar tempo para você estar com ele, você já está nos braços dele. Amém. Então essa foi a experiência do irmão Brennan. Que essa seja também a nossa experiência. Senhor, nos leve a ter essa experiência de correr para os seus braços. Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por esse povo que tem sido separado como teu povo. Ó Pai, nos leva à experiência de ovelha do teu rebanho. Cuidado por aquele pastor que vai adiante, chamando as suas ovelhas pelo nome. E essas ovelhas, reconhecendo a voz do seu bom pastor, que desejemos, ó Pai, estar sob o teu cuidado, sob o teu pastoreio, porque a tua promessa é um só rebanho e um só pastor. Nós somos ovelhas do teu pasto. Então, por misericórdia, nos leva a esta convicção que o Senhor é o nosso pastor e que, de fato, nada nos tem faltado, porque só o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva à água de descanso. E tudo isto por amor do seu nome, porque nós recebemos o teu nome. Somos o povo que somos chamados pelo teu nome. E assim como o Senhor tem nos levado, nós maridos, a sermos cativados pelas nossas esposas e a cuidá-las, que o Senhor nos leve a sentirmos o teu cuidado, porque desposamos contigo. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o nosso marido, é o nosso Senhor, é o nosso arrimo, é o nosso tudo. Então nos leva, Pai, a esta experiência para a tua glória. E é no nome do nosso Senhor Jesus que nós te agradecemos e já te bendizemos. Amém.